Olá, eu sou o Lauri, contador e consultor tributário da Roma Business, e estou aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a tributação das empresas prestadoras de serviço. Para a gente entender um pouquinho melhor, a gente fez uma pequena demonstração para que vocês possam entender, né, de que forma ocorre essa tributação. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa entender os tipos de serviços, né, de que forma mais ou menos o fisco. Né? Nós temos os serviços básicos, qualificados, de mão de obra e as especiais. Nos serviços básicos, cabe às empresas que, praticamente, não precisariam de uma qualificação especial para desenvolver aquela atividade. Né? A gente cita os cabeleireiros, manicures, mecânicos de veículos, motos, né? E assim por diante. Já os qualificados, nesse caso, entram as pessoas que precisam de uma qualificação especial, geralmente de curso superior. Né? Aí a gente entra médicos, advogados, contadores e assim por diante. Engenheiros também. Mas, neste caso, né, a Receita também entende que os representantes comerciais e mecânicos industriais se enquadram dentro desses serviços qualificados, mesmo não necessitando de um curso superior para isso. A terceira opção de serviços que a gente tem é as locações de mão de obra. Né? Nessas locações de mão de obra, eu tenho uma empresa prestadora de serviço, mas que desenvolve atividade dentro de outra empresa ou em outro local. Nesses casos aí, entre as construtoras, né, empresas de zeladoria, jardinagem e assim por diante. E um quarto fator, que seriam os serviços especiais, que nesse caso seriam serviços que necessitam de alguma autorização especial para serem desenvolvidas, né? Nesses casos aí, agentes bancários, bancos e assim por diante. Aí nós temos os tipos tributários, né? Que seriam as formas de tributação, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Dentro do Simples Nacional, né, a gente tem algumas separações, e essas separações, elas teoricamente, elas passam por essa qualificação que a gente colocou ali dos serviços. Né? Em primeiro lugar, nós temos os serviços do anexo 3, né, que seriam os serviços básicos. Né? E essa tributação, ela parte de 6%. No anexo 5, que seriam os serviços qualificados, nós temos duas tributações dentro do anexo 5. Primeiro, se a minha empresa tem uma folha de pagamento que é 28% superior ao faturamento, ou seja, eu faturo um valor X, e mais que 28% desse valor é folha de pagamento, então eu tenho o benefício de utilizar o anexo 3 para a tributação. Se minha folha de pagamento representa menos de 28%, eu tenho que utilizar o anexo 5. Né, que é uma tabela diferente do anexo 3. No anexo 4, que seriam as locações de mão de obra. Nesse anexo, né, são tributados as locações. Se a gente observar, o percentual é menor, é 4,5%. Mas, dentro do anexo 4, o INSS da folha de pagamento não é tributado no Simples Nacional, ele é tributado sobre a folha de pagamento. Então, hoje, dentro do Simples, nós temos o PIS, COFINS, a contribuição social, o imposto de renda, e o ESQN, que seria o imposto sobre os serviços na prefeitura, o INSS ou o CPP, como é utilizado no Simples, né, que se enquadrariam, seriam as atividades tributadas no Simples. Mas o INSS não é tributado no Simples, no anexo 4. Aí, neste caso, o INSS é separado em folha. E, além disso, nós temos o ICM e o IPI, que também são tributados dentro do Simples, mas que não é o caso dos prestadores de serviços. Tá? Aí eu fiz uma simulação de empresas que faturam R$200 mil mensais. Tá? Neste caso,
A empresa do anexo 3, quem pode utilizar o anexo 3 para tributar, né, vai tributar em 15,76. É importante ressaltar que eu coloquei percentual a partir de, né? Ou seja, conforme tu vai faturando, vai aumentando o teu percentual. Então, a empresa que fatura R$200 mil parte de 15,76% de imposto, ou seja, paga 15,76% quem está no anexo 3, 20,41% quem está no anexo 5 e 14,34% quem está no anexo 4, porém tem mais o INSS da folha para pagar. Né? Então, esses seriam os percentuais para quem fatura R$200 mil mensais. Já o lucro presumido, né, a tributação, ela também incorre sobre o faturamento. Então, ela também começa a aumentar o percentual conforme o faturamento. Se eu tenho uma empresa que fatura menos de 10 mil mensais, o meu percentual vai ser 10,93. Mas também é importante ressaltar que nesses 10,93 não está o INSS da folha de pagamento. Se eu faturar mais que 10 mil por mês, o meu percentual vai para 13,33%. E acima de um valor X, então a empresa ela tem que pagar um adicional de imposto de renda também. Então, já calculei uma simulação também sobre os R$200 mil, para se ter uma ideia, né? O percentual ficaria em 15,53%. Se formos comparar com o Simples Nacional, né, o presumido seria vantagem, inclusive no anexo 3, só não seria vantagem no anexo 4. Mas se eu considerar que no anexo 3 eu pago 15,76 e não vou ter INSS da folha e lá no presumido eu vou ter mais o anexo, o INSS da folha, então provável que o Simples seja vantagem. Então é necessário sempre se calcular, ver quanto que é cada imposto para ver em qual anexo se encaixaria melhor. Já no anexo 5, percebem aqui que o percentual passa a ser 20,41%, muito maior que no lucro presumido. Também precisa se avaliar o INSS, né? Que no anexo 5 tem o INSS embutido no Simples e aqui no lucro presumido não. Então, precisa se avaliar, mas geralmente nesses casos a vantagem é o presumido. Lucro real. Né? O lucro real, no seu nome ele já diz, né, que a tributação ela ocorre sobre o lucro efetivo da empresa. O PIS e o COFINS é tributado, né, 9,25%, porém também tem crédito de PIS e COFINS sobre as despesas. Né? A Receita permite fazer créditos em alguns casos. Então, existe um percentual maior, né, mas tem os créditos. O lucro real, o imposto de renda e contribuição social é tributado sobre o lucro real, né, independente do percentual que eu porei. Se der 50%, eu tributo 50%, se der 20%, eu tributo os 20% de lucro. No lucro presumido, a Receita estima que teu lucro é 32%, então a empresa ela vai tributar 32% do lucro estimado pela Receita, independente se a empresa teve mais ou menos lucro, ela vai tributar sobre 32%. Esta opção de tributação, ela sempre ocorre no início do ano, então a empresa ela precisa estar atenta, né, pela opção da tributação. Pela nossa experiência, muitos casos não é vantagem o Simples Nacional nos prestadores de serviço e outros que acham que não é vantagem acaba sendo vantagem. Então é preciso fazer um estudo bem detalhado, cada situação precisa ser olhada com carinho, né? E estamos aí à disposição, espero que tenha sido clareado para vocês essa explicação. E ficamos à disposição para maiores informações.